gravar esse vídeo aqui para explicar um pouco de como funciona aqui o Apex e como seria uma restauração completa do Apex. Estou montando um script para facilitar um pouco do processo de backup e de restauração, entendeu? Então vou criar um videozinho rápido aqui só para poder exemplificar melhor como que ficaria, né? Então aqui eu estou no servidor do Words e aqui é o servidor do banco de dados, né? Que seria o servidor de aplicação. Tem um banquinho que chama um PDB novo, né? Então eu tenho a estrutura aqui no 01 Oracle. Aqui eu tenho 3 estruturas, né? Um Words para cada PDB. Então é um Words para cada banco ou um Words para cada PDB. No caso eu vou mexer nesse daqui, né? Então dentro da pastinha scripts aqui eu tenho os scripts que eu faço a instalação do Words novo. No caso de quando eu remover ele tiver sem Words configurado, eu chamo esse carinha aqui e ele faz a configuração para mim. E esse aqui é para dar o start no serviço, né? Então eu dou um /stop aqui, ó, com o serviço parado. Se eu tentar acessar aqui, ele não acessa, né? Então vou dar um .start aqui, -f no rap, ele mostra aqui, ó, que está subindo o serviço. Então se eu venho aqui e tento acessar, está funcionando, né? Tem um internal admin, vou colocar essa senha aqui. Aqui no internal aqui eu consigo vir nos workspace, ver que tenho o interno, que é o que eu tô, um HLG e um produção. Esse produção não tem nada, eu só criei para fazer um teste, né? E os dois que ele me permite deletar são esses dois aqui. O internal não permite deletar porque é o principal ali que a gente faz o acesso para poder criar os outros. Então eu vou sair aqui e vou logar no HLG aqui, ó. Admin, loguei no HLG. Ele tem uma aplicação aqui, uma aplicação com várias páginas. Vou executar, ver que tá tudo aqui, né, funcionando. Tudo funcionando aqui certinho, né? Então, por enquanto está funcionando. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vamos parar o serviço. Aqui no banco de dados eu vou vir na rotininha aqui de backup de Apex e vou rodar. Deixa eu só vir aqui no /backup. Não tem nada. ls/backup. Só tem prod teste, ainda não tem o novo. Então vou dar um ponto barra, dar um cat aqui para vocês verem o que ele faz. Aqui cria a estrutura aqui ele vai criar a estrutura para fazer backup do workspace, aqui a estrutura do application, e aqui ele faz um export e fazendo um select na Apex Workspace Schemas. Então eu faço um SPDP só dos usuários que forem donos de workspace, entendeu? Porque quando você cria um workspace, ele é associado a um esquema. Então a gente não faz SPDP do esquema Apex _ 22 lá, mas o esquema dono dos objetos do Apex a gente tem que fazer, que seria tipo o CSFA lá do compliance, entendeu? Então esse usuário a gente tem que fazer o export. Por exemplo, se a gente vai fazer uma migração de base com RMAN, de uma base que não tem Apex para uma que tem, os usuários do Apex a gente tem que salvar, né? Então eu consegui com esse script, com esse select aqui, eu consigo pegar aqui acho que não vai ter o novo aqui.
conectar aqui no... Vou pegar o... esquema para vocês verem, tá vendo? Então ele faz isso aqui. Bora lá. Então ele traz aqui esses usuários e eu tiro esse aqui, obviamente, aqui no... Então é aqui que eu tiro do interno, tá? Então ele monta um SPDP só dos usuários do Apex, beleza? Então o que eu vou fazer? Vou dar um ponto barra backup Apex, usuário, senha e banco. O que ele está fazendo para mim? Ele fez o backup aqui dos workspace, fez backup das aplicações e está fazendo o export aqui para mim. Beleza? Finalizou. Então, fez o backup. Eu vou dar uma conferida aqui no barra backup, novo, Apex, workspace. Fez aqui, application fez e esquemas, tá lá o backup lógico, certo? Então a partir daí a gente já consegue, a partir daqui a gente já consegue baixar o nosso banco, dropar o nosso banco. Posso fechar e abrir de novo. Show PDBs. Então eu vou dar um create rootable database novo admin user admin item e vai. Beleza. Criar ele aqui do zero, criou, esse novo open. Então a gente tem session set container igual novo certo. A gente tem um banco novo aqui, só que não tem Apex, certo? Então não tem Apex. Eu tenho aqui um script que eu montei que faz a instalação do Apex. Então se a gente der um cat nele aqui, o que ele faz? Ele vem aqui, vai criar Primitive Space e Apex Data. Ele seta aqui, no caso, o Apex novo, né? Seta o Apex Home, uma variável que eu vou usar ali para baixo. Vai fazer a instalação do Apex. Deixa eu até dar um VI nela aqui que eu tinha comentado. Que está comentado aqui. Beleza. Então, aqui ele faz a instalação da Apex. Aqui ele vai fazer a mudança de senha. Seria que eu precisei fazer uma cópia do arquivo aqui, chamar um arquivo diferente, fiz as modificações no arquivo, coloquei tudo detalhado aqui, né? Aqui também precisei fazer uma modificação nesse arquivo, coloquei detalhado aqui, que é o que faz a configuração do REST config, e aqui faz a carga do português, né? E tem um bugzinho, tá nesse doc aqui, precisa rodar esse procedimento para corrigir, também já aproveitei e coloquei junto aqui. Então, vou dar um ponto barra install Apex. Vou deixar correr solto o vídeo do processo todo, e aí quem quiser acelera o vídeo ou coloco depois nos minutos aqui que vai estar com a continuação.
Terminou a instalação. Aí parece que deu erro deu erro nesse comando aqui. Foi até bom que deu, porque eu tinha rodado ele. Eu tinha colocado ele aqui para aproveitar o processo de instalação. Mas na verdade eu já vi que não vai dar certo. Por quê? Porque eu ainda não configurei o Words. Por isso que não. Ele falou que não existe, ó. Ele tá no Words Admin. Eu ainda não configurei o Words, então isso aqui não vai dar certo colocar aqui. Vou tirar ele daqui e já depois eu rodo ele. Isso aqui é para corrigir um bugzinho, depois eu mostro. Aí beleza, ele instalou, né? Terminou de instalar. A gente vai conectar aqui. Pegar um envcomp aqui. Para ver se não tem nada inválido, né? Tá ali os usuários do Aplex, Apex Flow, tá. Esses usuários foram criados agora. Acabou de criar. O que a gente vai fazer? A gente vai importar o usuário, né? Então, fazer o import lá do usuário. Fazer conexão direta aqui mais fácil. Então, vou criar o diretório aqui. Esse aqui. O diretório do backup, né? Vou criar os dois tablespace, que é onde estão os meus usuários, né? Aí fica difícil. Criar os dois tablespace e fazer o import aqui. Como eu tinha falado, só o HLG que tem tabela e coisa criada, né? No produção, aquele outro owner produção lá não tinha objeto criado, eu só tinha criado um workspace. Ele criou o objeto, o owner, mas sem nada dentro. Então beleza, importou. Então se a gente vir aqui agora e fazer o install do Words, ele vai lá no nosso banco e vai fazer a criação dos objetos do Words, que é o que faz comunicar aqui com o Words, né? Beleza, acabou de fazer, rodou tudo aqui bonitinho. Então a gente volta aqui no banco de dados
E agora eu vou rodar esse comandinho aqui, que agora vai dar certo. Beleza. Agora deu certo. E a gente dá um start no Words. Subiu. Vou tentar acessar a página aqui. Acessou. A gente vem aqui em Internal, admin e a senha. O que vai acontecer? Ele pede para a gente criar um workspace, ou seja, veio como se não tivesse nada. Apesar da gente já ter importado a gente já teve importado os usuários, mas a gente não importou os workspace e nem importou as applications, né? Então, eu vou fazer o que? Eu vou lá no banco, com o Apex instalado, com o Word já configurado, estou com acesso na página. Eu vou vir aqui. Eu poderia ir ali criar o workspace, né, e importar as applications, ou eu posso importar os dois. Eu vou importar os dois, então vem aqui nos workspace. Tem 3 workspaces, um deles é o HLG, o outro é o interno e o outro é o produção. Aqui eu posso rodar eles, que o que existir, provavelmente, normalmente o W12 é o interno, ele dá erro, fala que já existe, então pode ignorar o W12 sempre. Então importou os dois workspace e agora eu vou aqui no application e vou fazer o import deles também. Ficou faltando esse aqui. Certo? Portei os workspace, portei as applications. Simples assim. Agora eu venho aqui de novo. Vou tentar aqui interno. E a minha senha ali. Não pediu mais para criar o workspace. Eu venho aqui no Workspace Manager. Diz que tem 3 workspace, bonitinho. Eu vou sair, vou tentar entrar no meu workspace aqui. HLG, que é o que eu tinha antes. Admin. Acessou. Bonitinho. App Builder. Vou vir aqui na aplicação. E vou tentar executar ela aqui para ver como que tá. HLG. Acessou. Certo? Então, tá aí. Processo completo de um backup e restore do Apex. Que foi bem tranquilo, né? Pode ser que num cliente dá um errinho ou outro aí que tem que corrigir, mas aparentemente tudo funcionando, tudo tranquilo de fazer. E aí a gente não usa o Tomcat aqui, a gente usa o standalone do Tomcat. Estou usando esse carinha aqui, ele tá na porta 8081 e aí a gente consegue mudar aqui, ó, a porta que a gente quer. Se eu der um ponto barra stop aqui e vier no start, eu posso vir aqui e mudar a porta que eu quero para ele. Subindo, olha lá, já falou para mim, tá no 8082, que é o que eu pus, né? Se eu vier aqui dar um F5, não conecta mais, né? Não conecta mais no 8081, então eu vou vir no 8082 funcionando, certo? Então com isso a gente separa aí por porta, 8080 uma base, 8081 aqui é outra base, né? Se eu der um words
config list, que ele mostra as configurações desse cara. Vai ver que eu vou vir aqui no outro ordens que eu tenho aqui, no prod, no ordens prod, vou dar um cp aqui, falta um arquivinho. Que eu colocar porque aí fica mais fácil de setar as variáveis. Queria dar uma palhinha um pouco dos parâmetros dele aqui. Certo? Então, ordens config list. Você vê que esse banco aqui ele tá na porta 8443, que é HTTPS, e ele tem certificado. Então esse banco aqui conecta com certificado HTTPS, né? E os outros ali tá sem. Então tem essa diferença aqui, ó. Esse aqui tá conectando no banco prod, tá vendo? Então tem todos esses detalhes. Ah, você quer mudar alguma coisa, por exemplo, isso aqui eu sei que tá errado, que eu mudei o nome da pasta. Então ordens config set isso aqui pro que você quer setar, no caso aqui arnprod, que aí ele alterou as minhas imagens para esse caminho aqui. Simples de tudo, né? E agora vai aparecer as imagens lá no site que não estava aparecendo no banco de produção. Então eu volto aqui, tenho três pastinhas de ordens, cada um para um banco, né? Não mistura. E se eu precisar baixar o serviço dessa aqui, não influencia nas outras, né? Então consigo separar. Beleza? É isso aí.